Bora comigo. Você mora em São Paulo? Vai também. Você... Brincadeira, Zé. Depois você corta essa parte, que é Zé do Misael. Então, rapaziada, aqui a gente vai falar... Peraí. Corta o vídeo. Corta o vídeo, cara. Como é que eu vou ficar no vídeo? Não sei. Depois eu corto, vai. Eu tô cuidando disso, pode ir. Ah, ok. Então, beleza. Então, rapaziada. Então, a ideia do vídeo agora é falar pra vocês um novo projeto. Então, rapaziada, hoje aqui no nosso vídeo a gente vai falar da nossa empresa, que é uma empresa voltada para ajudar vocês aí, galerinha do vídeo, que estão assistindo a gente, acompanhando, a vir morar no Japão, assim como a gente. Vamos tentar mostrar para vocês como é fácil, simples e que vocês não precisam gastar R$1 do bolso de vocês para chegar aqui. Entendeu? Tem muita empresa aqui, talvez vocês já conheçam, que se vocês já pesquisam há algum tempo, que cobram um valor, tá? E que às vezes entregam um serviço para vocês, só que vocês acabam gastando dinheiro desnecessário e pode ser que vocês acabam passando por alguns problemas assim como nós passamos, né? Eu e o meu cameraman aqui e outros brasileiros também que vieram por essa empresa, mas não vamos citar nomes que eu não quero sofrer nenhum processo. Beleza, agora fala, como é que a galera vem pro Japão? Como a galera vem pro Japão? Beleza. Então bora, rapaziada. Pesquisando aqui na internet, fazer umas pesquisas muito longas de, sei lá, 2 minutos no site GPT. Eu fiz uma pesquisa rápida e vi que muitas pessoas têm dúvidas, né, de como vir para o Japão, quais são as dificuldades, problemas, se tem realmente Godzilla aqui. Brincadeira. E aí o pessoal pergunta bastante, né, segundo o nosso amigo GPT. Se é verdade ou não, não sei. Qualquer coisa você reclama com ele. Então, o pessoal pergunta assim, idioma. É necessário saber japonês ou inglês? Já basta, né? Bom, o que eu indicaria para vocês é vir com, no mínimo, um N3. No mínimo. Tem muita empresa que fala para vocês virem aí, vem com N5, com 150 horas, que foi no meu caso, quando a empresa fala para mim, não, 150 horas é válido, rapaziada. Então, uma das maneiras de não decidir vir para o Japão é como intercambista, né? Esse é o meio mais fácil, pelo menos que eu conheço até o momento, é vir como intercambista. Ou, se você tiver sorte, casar com uma japonesa, né? Fora isso, não descendente, para uma longa estadia, não consegue vir para o Japão. Você pode estar vindo como turista, né? Durante 3 meses, se eu não me engano. Porém, para você ter uma longa estadia e conseguir usufruir melhor da cultura japonesa, tentar aprender o idioma, né? Conhecer pessoas, fazer amizade, seria realmente como intercambista, né? E como você faz para ter acesso a essas informações, né? Muitas vezes no Brasil você vai ter uma empresa que vai fazer todo esse trâmite para você, né? De apresentar a escola, de ajudar, no caso a escola que faz para você, na verdade, né? De procurar um apartamento e de, no caso, ser responsável por você, né, no processo, né? Do Brasil até você chegar no Japão. E para você realizar esse serviço com essa empresa, você vai gastar um dinheiro, né? Você vai arcar com o custo. Só que eu sei que isso é pesado, né? Às vezes não compensa tanto você contratar esse tipo de empresa pelo esse custo inicial que você vai ter, né? Um custo alto, que é um valor que você pode estar usando aqui no Japão. Porém, tem um problema que às vezes vocês que estão aí não sabem disso, né? A gente descobriu quando a gente chegou aqui no Japão. Que tem como vocês conseguirem entrar em contato diretamente com a escola e fazer esse trâmite sem ter esse terceiro, né? E aí você acaba economizando dinheiro, tá? Aí tem muitas empresas que trabalham com a questão emocional. Não, mas pode dar errado, mas pode dar errado com qualquer um, entendeu? Porque quem aprova o visto não é a empresa que está te contratando, é a imigração. Então, se a imigração não te quiser, ela não vai te querer tanto pela empresa contratada, ou você contratar a empresa para fazer o processo, ou você fazer o processo sozinho. Porque aí já não é com você, né? Não é o que você quer, é o que a imigração decide. Então, bom, nesse vídeo a gente vai falar para vocês sobre algumas documentações, sobre alguns processos e como você pode estar tendo acesso a esse conteúdo através da gente, né, do nosso projeto. Bora pro próximo passo? Obrigado, estamos de volta. Então, a gente vai falar agora sobre alguns pré-requisitos que são necessários para você estar vindo para o Japão e, na visão de um intercambista, que está há 2 anos aqui, o que eu falaria para vocês, né? Essa é a minha opinião, para quem já está aqui no Japão durante 2 anos, do que seria melhor vocês fazerem, tá? Claro que eu não sou dono da verdade e cada um pode passar por uma situação diferente. Porém, muitas pessoas têm dúvidas, né? Eu acabei pesquisando aqui, né, no nosso amigo GPT sobre quais são as dúvidas que os brasileiros têm. E uma delas é necessário o japonês ou apenas o inglês já basta, né? E, bom, eu acredito que se você vier com inglês bom e no mínimo N3 no japonês, é um nível muito bom, ou o inglês mediano para bom, e um N3 no japonês, né? Que o N3 já é um nível intermediário, né?
é para que você possa aproveitar melhor as situações, né, as oportunidades que você tem no Japão, até você conseguir melhores oportunidades de emprego, né? Porque você chegando aqui com nível bom, você já pode conseguir empregos que te pagam financeiramente melhor, sem ter o trabalho de pegar um trabalho qualquer, um trabalho braçal, pelo seu nível de japonês, entendeu? Que é cansativo. Então você vai ter que trabalhar de madrugada, você vai ter que trabalhar em fábrica, e é chato, entendeu? Às vezes não é o que vocês imaginam do Brasil. Não que seja impossível ou difícil, tá? Acredito que qualquer um tanca esses tipos de serviços. Porém, se você tiver um trabalho mais leve, te ajuda a melhor a estudar, aproveitar melhor o seu tempo que você tiver aqui, entendeu? Do que você ter que só trabalhar e pagar as contas, só trabalhar e pagar as contas, só trabalhar e pagar as contas. Fora que você tem que estudar. Então, se você vier com nível abaixo do N3, se prepare que você vai ter que estudar. E sobra pouco tempo. Bom. E do inglês também, uma outra coisa que é muito válida, é um exemplo. Tem algumas empresas conhecidas aqui no Japão, tá? Que na hora que você fazer entrevista até para baito, isso conta, né? Para você, atendimento ao público, isso é importante. Então, tem muita gente também que fala, antes de eu vir pro Japão, eu pensava muito sobre isso. E muitas pessoas falam, no Japão não usa inglês. Nananina, não. Usa bastante. Usa muito, muito mais do que eu esperava. Muito mais mesmo. Porque é um país, você imagina, tem muito estrangeiro. Então, cara, ninguém sabe japonês. A gente sabe que a gente vem pra estudar, ou você já gosta da cultura japonesa, mas no geral, o pessoal sabe inglês. Então, principalmente em Tóquio, né, cara? Principalmente em Tóquio. Tem esse ponto também, que provavelmente o pessoal que grava muito vídeo brasileiro mora no interior do Japão, né? Não no interior, né? Mas mais afastado de Tóquio, né? E talvez, realmente, no contato nas fábricas, né? Talvez você tenha mais contato com, sei lá, com propriamente brasileiro, peruano, né? Pessoal que realmente tem alguma ligação com o Japão, né? Então, nesse caso, as pessoas talvez não falam inglês ou não falam bem inglês. Agora, quando você está lidando com estrangeiros, normalmente o estrangeiro fala inglês. Então, é um diferencial que você vai ter. E também, quando você se formar na escola e for procurar emprego, você ter o inglês já vai te ajudar muito nesse processo. Outra dúvida que o pessoal tem bastante, Beleza, rapaz. Agora a gente vai falar dos requisitos. Meu mano Rick mais especialista, ele não vai consultar o ChatGPT porque ele já fez tudo isso, tá? Foi. Já veio uma vez, ó, tá morando aqui no Japão, então não vai consultar o ChatGPT, vai falar de cabeça aí. Foi, de cabeça. O que precisa aí, Rick? Então, bora. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre requisitos para você estar vindo morando no Japão. E a imigração exige a língua japonesa, né? Ou faculdade. Precisa ser maior de 18 anos, ter um fiador, ter um nível mínimo de japonês e não ter nenhuma passagem criminal, né? Nem nome sujo, se eu não me engano também, essas coisas não pode ter. Eles vão checar tudo antes de você vir pra cá. Então essas são os principais pré-requisitos. Acho que nome sujo passa, hein? Passa, porque como vai vir o fiador, vai ser responsável. Acho que o fiador tem que estar com o nome limpo. Ok. Não necessariamente você, tá ligado? Ok. Isso, ele sabe mais que eu, tá vendo? Sem pesquisar GPT. E é isso, então, rapaziada. Esses são os pré-requisitos. Caso tenha algo especial, né, algo diferente, a migração vai notificar vocês. Mas esses são os pré-requisitos. 18, o fiador, tem o nível mínimo de japonês e... Qual que é o nível mínimo aí, Rick? O nível mínimo de japonês, então, exigido pela imigração é 150 horas ou N5. Porém, isso é uma... O N4 não? O N5. É o N4. Então, é bom você vir com o N4 no mínimo, rapaziada. Eu indico pra vocês, se você quiser vir, você tem que vir com o N4 muito, 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 muito bom ou o N3. Porque aí você vai ter um nível muito bom para lidar com todas as situações do país, conseguir resolver todos os problemas sozinho. Tipo o nosso amigo Ivan, ele já veio com um nível muito bom. Então ele conseguiu abrir conta em banco, conseguiu fazer tudo sozinho. Eu já vi que um Zé Mané. Eu ainda continuo, porque eu não sei falar bem japonês ainda, mas tudo bem. Então o Ivan ele já conseguiu fazer todos os processos sozinho, sem depender de ninguém, sem depender da escola, entendeu? Talvez algum termo técnico ou outro, ele foi aprendendo. Então, e o nosso amigo Ivan, ele acabou fazendo os processos aqui do Japão todos sozinho pelo nível japonês dele. Então, para você conseguir também usufruir melhor aqui do Japão, venha com o nível melhor, tá? Nunca venha com 150 horas ou com N5. Se você vier com N4, venha com N4 100%, gabaritado na prova. Gabaritado. Não vem com N4 meia boca também, porque, cara, vai capengar, tá? Tipo assim, vai ser difícil pra você, porque você vai ter 2 anos pra estudar e eu acredito que não seja o suficiente em alguns casos, tá bom? Outro requisito que a galera não fala aí, que é o plano da escola, porque querendo ou não, você vai ter que pagar, agora se não me engano é 1 ano ou 6 meses de escola? E depende de escola pra escola, você vai ter que pagar ano, paga 6 meses, né? Vai ter que pagar 1 ano ou 6 meses de escola adiantado, ou seja, você vai ter que pagar 6 meses de aluguel, no mínimo, adiantado, e 1 ano de escola pra você vir pro Japão, geralmente, sim, tá, cara? Tem AP aqui que faz por 3 meses, mas é difícil, você tem que pesquisar sozinho, tá ligado? A gente pode até recomendar umas imobiliárias aqui pra vocês, mas geralmente é mais difícil conseguir isso, tá? Até pra gente que mora aqui é difícil. Sim, esse é um dos
dos problemas que a gente vai tentar solucionar para vocês, né? Que... E dar algumas dúvidas também para o pessoal que tá no Brasil e às vezes pesquisa sobre isso também, tipo, como funciona a questão da escola, mensalidade, a questão do aluguel, né? Se você vai morar com alguém, se não vai, se quer dividir o AP. Realmente são tudo coisas que situações que você tem que pensar bem mesmo, porque se você dividir com alguém, você tem que entender que você não vai ter sua liberdade por um ponto, só que você vai estar economizando dinheiro por outro, né? E a questão da escola também, você tem que pagar 1 ano ou 6 meses, você já tem que ter se preparar muito antes, né? Porque infelizmente a moeda japonesa é uma moeda muito mais forte que a moeda brasileira, então isso dá inicialmente você pagar isso de uma vez é meio pesado, entendeu? Quanto que é isso que você tá falando, Henrique? 6 meses de escola, 6 meses de aluguel. 6 meses de escola... Quanto que é? 6 meses de escola e 6 meses de aluguel dá aproximadamente uns 20 mil, vamos arredondar? Acredito que uns 20 mil mais. Agora tá mais. Sério? Cara, 40 mil reais eu acho que é o mínimo que vocês têm que guardar, tá? Caraca, velho. Desculpa aí, rapaziada. Aí me quebrou, hein? Mas, bom, tem a noção que você inicialmente vai ter que ter esse valor... Porque tem passagem aérea, tudo, você tem que ter uns 40 mil. Desculpa, então esse é todo o processo. Desculpa, eu tô pensando só da escola. Não, ok. Então, o cara vai ter que guardar uns 40 mil. Então corta isso, é isso mesmo. Então para você vir, todo o processo para você vir pro Japão, você precisa ter em mãos no mínimo 40 mil reais, né? Com a questão da passagem aérea, do aluguel e da escola paga durante 6 meses, né? Isso é uma conta média, assim. Pode ser que você tenha um valor extra para você trazer para o Japão como segurança, né? Para você, até você conseguir um arubaito, você conseguir pagar seus custos mensais aqui, como água, luz, alimentação, né? E caso você queira sair também. Então, bom, 40 mil vai ser um custo inicial sem luxo, né? Sem você poder esbanjar nada. Então, tem noção também que você vai ter que trazer esse valor extra, né? Caso você queira sair durante esse período, né? Que, no caso, também é o melhor período para você sair, tá? Que você não vai ter preocupação nenhuma, tipo, a escola vai ser bem inicial, tipo, para todo mundo que chega aqui. Pode ser um nível, você pode chegar com N1 aqui. No começo, o primeiro mês, você vai ter, tipo, aula básica. Então, vai ser o primeiro mês... Isso é para vir como estudante, né? Rapaziada, vocês têm como vir como visto de trabalho, mas todo mundo sabe que é meio difícil. Você tem que vir direto do Brasil com visto de trabalho, você tem que ser foda em TI, alguma coisa do tipo. Tem pessoas que vêm, mas são poucos. Mas eu digo que quando você chega aqui, mesmo você estando aqui, é difícil conseguir emprego, né, não, Henrique? Sim. Se você for um diferencial mesmo na sua área no Brasil, você claramente consegue emprego em qualquer lugar do mundo, né? Só que você tem que ser um diferencial, assim. Eu conheço pessoas, né? No caso, eu tive a oportunidade de conhecer um brasileiro que ele trabalha numa empresa chamada Fusion, né? É uma empresa, se não me engano, da Mitsubishi, Poxa, não vou lembrar. É uma subdivisão da empresa japonesa com a empresa alemã, tá? Eu sei que é Fusion. Qualquer coisa vocês pesquisam aí na internet, vocês vão saber qual empresa que eu tô falando. É empresa uma divisão que faz caminhões. Acho que da Nissan, não lembro. Uma empresa japonesa. E ele é um cara que trabalhava no Brasil, né? Ele, sim, na área dele já era um cara muito diferenciado, né? Um cara, cara mais alto possível nível, né? O cara fala inglês, fala alemão. Acredito eu que fala japonês. Ele fala que não fala, mas acho que ele só tá metendo miguezão. Então ele tem um nível muito bom, né? Escolaridade muito boa. Então no Brasil ele já era um cara muito acima da média. Então para ele vir pro Japão não é nada de especial para ele, entendeu? É um cara que, se ele comandar para qualquer grande empresa, muito provavelmente ele consegue sim um emprego. Então se você se enquadrar nesses requisitos, você também consegue. Claro que existem exceções também, tá? Eu não tô falando que quem tem uma faculdade ou até um tecnólogo não consegue, porque também tem alguns vídeos no YouTube. Tem alguns vídeos no YouTube de alguns brasileiros, né? No caso, eu conheço um brasileiro, né? Ele é descendente. O microfone fica embaixo, mano. Porra, velho. Então, bom, tem um canal no YouTube de um brasileiro, ele é descendente, ele veio pro Japão para trabalhar com TI e ele tem tecnólogo de TI. Então, assim, não é impossível você vir também, né? Só que são casos e casos, você não pode se basear em apenas uma amostra de um universo gigantesco, entendeu? Então você tem que entender que cada pessoa é um caso. E, bom, às vezes você vai ter tudo isso que eu falei, só que não se enquadrou em alguma coisa que a empresa ou que a imigração exigiu no momento, entendeu? Então vem com o pé no chão, entenda que são processos e são... é um passo de cada vez, cara. Perfeito. Vem pro Japão, estuda, se prepara, vê o que as empresas exigem aqui, entendeu? E começa a aplicar para emprego. Bom. Perfeito. Então aqui o Mano Rick já falou como você pode vir pro Japão, que a maneira mais fácil é como estudante, os requisitos que você vai ter que ter. E a gente vai falar um vídeo básico, vai ter vários vídeos explicando aí para vocês, conforme vocês vão tirando dúvida. Agora a gente vai fazer o que é questão. Você não tem tanto dinheiro, você gastou todo o seu orçamento para vir para cá. A gente vai voltar andando e vai te explicar
É possível viver aqui apenas com o Aerobaito, porque aqui você tem limite de 28 horas semanais como estudante. E pagar a escola, Rick? Bora lá.